Seguimos entonces con el Evangelio de Juan. Y ahora vamos a cubrir el capítulo 12, del 44 al 50. Ahora es un texto más chico todavía que el domingo pasado, ¿no? Pero tenemos que separarlo ahí y pensar algunas cosas sobre él, porque es una parte de las escrituras que empieza en el 36, ahí cuando empezamos a ver el verso 36, es una parte del Evangelio de Juan, como que él hace un discurso y pone las palabras de Cristo y que se habló en un dado momento, pero él agrupa ahí estos versos como haciendo una transición del mensaje que él quiere pasar, que se propuso a pasar, que tiene que ver una transición del ministerio de Cristo con el mundo, con el perdido, y las predicaciones que están ahí, y las señales que están ahí. Él hace entonces ahora como que un resumen de toda esta parte del ministerio de Cristo, para entonces empezar a dedicar los últimos capítulos a parte que Jesús se dedica a sus seguidores en la última semana de su vida. Entonces Cristo va a hablar más específicamente a sus discípulos. De ahí por delante, el capítulo 13, hasta el final, va a hablar de Cristo ministrando a sus discípulos, en casi su totalidad, y incluye ahí el sacrificio de Cristo y su resurrección y su ascensión, obviamente. Pero Cristo ahora pasa a focar sus acciones ahí, su tiempo, a sus discípulos en la última semana de su vida. Entonces hace esta transición, ¿no? Ele já não está mais el foco aí já não está mais tanto en el mundo perdido y todo lo demás, pero hay una intensificación de ministración a sus discípulos, aquellos que realmente já lo habían recebido como Mesías, el Señor. Y él va ampliando más la visión de los discípulos sobre lo que viene, ¿no? Siempre Dios va revelando, va abriendo el camino, Él no alumbra todo de una sola vez, pero Él se va revelando a las personas, ¿no? Entonces este es el proceso que Él va a tener con sus discípulos, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ver esto. Para estarmos dentro del contexto, para entendermos esse texto, recordamos que o propósito do livro qual era? São os versos 30 e 31 do capítulo 20, que está já adelante, ¿no? Que diz: Hizo además Jesús muitas outras señales em presença de seus discípulos, las quales não estão escritas neste livro. Então, está dizendo Juan que ele hizo muitos milagros, Cristo Jesús, na presença de seus discípulos, de ele mesmo, Juan, ¿no? Pero não estão descritas no livro. Pero, el 31, pero, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, el Evangelio es para que creáis y creyendo tengáis vida. Entonces, las señales fueron hechas para que creáis, y cuando creen en Cristo Jesús tienen vida eterna. Entonces, señales, creer, vida eterna. São os grandes propósitos do livro de Juan. Entonces, quando leemos Juan, toda a história tem como foco este propósito. Então, sempre que leemos o Evangelho de Juan, empezando do capítulo 1, já temos que ter isto em mente. Este é o propósito. Revelar a Cristo como Ele é, para que crean en Él por los señales, creyendo, tengan vida eterna. Señales, creer, vida eterna. Esta es la idea, ¿no? Entonces, nosotros vemos las señales destacadas, los 7 milagros de Jesús que están en el Evangelio de Juan: convertir el agua en vino, sanar al hijo del oficial, sanar al hombre paralítico,
alimentar a los 5,000, caminar sobre el agua, sanar el hombre ciego y resucitar a Lázaro de entre los muertos. 7 señales principales para evidenciar la obra de Cristo, que es salvar al pecador. Entonces, las señales para que la gente crea que Él es el Mesías y tengan entonces vida eterna. Y estas señales están destacadas, que son las señales importantes de la vida de Cristo, ¿no? También podemos pensar acá en palabras claves del libro. Palabras claves que se repiten mucho en el libro y que nos dan una idea de lo que tenemos, ¿no? Entonces las palabras son señales, creer y vida. Todo el libro gira en estas palabras, siempre están ahí apareciendo estas palabras. En cada milagro, una evidencia, una señal, cada señal, el objetivo de que la gente crea, y la gente creyendo tiene la vida eterna. Entonces, señales, creer y vida son palabras que están se repetindo en el Evangelio de Juan. E nos ajuda a entender o mensaje total, quando ponemos a visão aí. Ok? Agora temos o texto de hoje, Juan 12, 44 a 50. E agora eu vou ler, se vocês me acompanham acá, o texto. Jesús clamou e dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oremos. Dios querido, estamos delante de tu palabra una vez más y te pido para que tú nos alumbres, para que entendamos un poco más de ti. Habla una vez más a mi corazón y al corazón de los hermanos, para que saigamos más llenos de tu palabra en este día y seamos guardados por ti, por tus misericordias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces acá tenemos el texto, donde parece meio raro, ¿no? Estamos leyendo el Evangelio de Juan, y él va haciendo los milagros y a lo último resucita a Lázaro y entra en la ciudad y la gente movida por este milagro y por los demás que había hecho, su fama ya estaba conocida, la gente ya quería que él fuera un líder político que iba a hacer una revolución y liberar a Israel del dominio de Roma, de César, de Tiberio allá, y él entra ahí realmente como rei de Israel e como rei do universo, pero para hacer uma obra que todavía ellos desconocen, e desconocen por ignorância, porque estava escrito em las Escrituras, ¿no? Estava escrito em las Escrituras, porque estava escrito aí na palavra, em los pergaminos, em todos os rollos de la palavra que Deus havia deixado, todo o Antigo Testamento já anunciava sobre ele, e ele cumpriu todo o que o Antigo Testamento dizia, pero eles não tinham todavia o entendimento pleno de la obra que Cristo estava por fazer, que involucrava sua morte, ele entregar-se
em sacrifício, em lugar de nós, para que nós pudiéramos desfrutar a vida eterna. Ele, sem pecado, levar toda a culpa de nossos pecados e ressuscitar e vencer a morte e nos regalar a vida eterna. Pero creer em sua obra completa era essencial. Creer. Então, vocês se acordam, não? Señales, creer, vida eterna. Aí estão os ingredientes, não? De sua mensagem. Então, depois de que Cristo falou com os gregos, que vimos a última vez que os gregos lo buscavam, e ele falou sobre a luz, e sobre salvação, e sobre todo o demás, ele se retira, e aí de repente aparece assim: Jesus clamou e dijo: el que cree em mim, não cree em mim, sino en el que me enviou. Pero quando Jesus falou isto? Na verdade, Juan aí está haciendo resumen en esta parte de lo que foi toda a história de Cristo, e que em algum momento Cristo declarou estas coisas, e as coisas que Cristo declarou, ele puso aí parte de lo que Cristo declarou, como resumindo todo lo que foi lo que ele descreveu sobre sua vida. Então, Juan dijo, o resumen é de lo que Cristo hizo com as pessoas, e sua mensagem para o mundo é isto acá. E então há aí texto informativo, como uma síntese de todo o que nós leímos e estudamos hasta então. Então, Jesus clamou e dijo: el que cree em mim, não cree em mim, sino en el que me enviou. Este texto, não? Jesus clamou e dijo: el que cree em mim, não cree em mim, sino en el que me enviou. Que tem que ver este texto com todo o mensagem de Juan, não? Então, se vocês vão no próprio Evangelho de Juan, capítulo 14, de 8 a 11, não? Felipe le dijo: Senhor, muéstranos al Padre e nos basta. Já tratando com os discípulos, Felipe, mais adelante vamos a ver, não? Felipe, ele chega e habla com Cristo. Mira, muéstranos al Padre e isto nos basta. Esta pergunta de Felipe tem muito que ver com toda a crença de eles em todo este tempo em que Cristo estava falando com eles. Cristo falou insistentemente que ele, ou seja, ele que crê em mim, não crê em mim, sino ele que me enviou. Então, a identificação de Cristo com Deus era de uma magnitude e de uma instância que aún os discípulos não alcançavam. Os discípulos, como judios que eram, eles não entendiam que a ligação que havia entre Yahvé e Yeshua, ¿no? Entre Deus Jeová e Jesus Emmanuel. Qual é a relação? De padre e hijo, de homem que Deus enviou, de homem normal, ou de homem especial? Não, o próprio Deus. O próprio Deus. Para os discípulos entenderem isso, les custou. Pero o resumo da obra de Cristo era dizer: Jesus clamou e disse: el que crê em mim, não crê em mim, sino en ele que me enviou. Se estás crendo em mim, estás crendo naquele que me enviou. Deus me enviou. Então, o que eu digo é o mesmo que Deus disse. Qual é o significado disto, não? Então, Jesus lhe disse: tanto tempo hace que estou com vosotros e não me has conocido, Felipe. Muéstranos el Padre. Aí Jesus mira para Felipe e disse: estás comigo todo este tempo e não has entendido? E estás pedindo para ver o Padre? Não entendiste nada? Então, que
que me ha visto a mim, ha visto al Padre. Se você me vê, estás vendo al Padre. Cristo está dizendo, eu sou a própria imagem de Deus. Não me pida para ver o Padre. Já estás vendo al Padre. Quem vê a mim, vê al Padre. Porque, ou seja, eu e o Padre somos a mesma pessoa. Alguns... É um chiste, não? Tenho que avisar antes, não? Eu aprendi com minhas filhas e minha senhora que sempre que eu vou falar um chiste, devo avisar antes que é um chiste. Porque depois me olvido de avisar e o chiste passa a ser na verdade, não? Então é um chiste. Que muitos crentes chegam no céu querendo ver a Deus. Querem ver a Deus. E aí está Cristo, não? E Cristo, sim, eu creio. Agora Deus. E não vão ver nada. Porque Cristo é Deus. Cristo é a imagem de Deus. Quando você vai ao céu a ver a Deus, vocês vão ver a Cristo Jesus. Que foi o que viu Isaías, que foi o que viu. Todos que viram a Deus viram a Cristo. É a imagem de Cristo. E é difícil para nós, a vezes, entendermos isso. Para o judeu era mais complicado todavia. Nós creemos em um único Deus. E Jesus disse, eu e o Padre somos uno solo. E tem o Espírito Santo todavia. Então, Jesus estava explicando acá que quem ha visto a mim, ha visto al Padre. Como, pois, dices tu, muéstrame el Padre? Impossível. Já estás vendo al Padre. Cristo é o Padre. Quando queremos ver a Deus, vemos a Cristo. E nós chegamos a Deus sem Cristo. Por isto mesmo. Esta Trindade que não sabemos explicar, nós só podemos constatar que é real. Deus e Cristo e o Espírito Santo são nós só. Em 3 pessoas. E hasta aí chego eu. Porque hasta aí me dá a Bíblia a informação. Pero a verdade é que Cristo está dizendo que Ele e o Padre são uno, e quem quer ver o Padre, só mirar a Ele e vai ver. Por isso que disse Jesus, neste resumen de Juan, no capítulo 12, Jesus clamou e disse, el que crê em mim, não crê em mim, sino en el que me enviou. Ou seja, el enviado solo vai falar lo que quem enviou falou. Este é o modelo. Eu fui enviado por la Iglesia Bautista Maranata para predicar o Evangelho em Uruguai. Eu fui enviado. Lo que eu predico é o que eles predicam. Porque eles me enviaram para predicar o que eles predicam. E eles predicam a palavra de Deus. E eu tenho que predicar a palavra de Deus. Porque fui enviado para isto. Não foi para inventar nada. Foi para predicar o Evangelho. Ele é enviado, hablando do que mandou ele que o enviou. Deus e Cristo tinham esta relação. Cristo vino ao mundo a falar de lo que escuchou del Padre, em sua comunhão triúnica. Então, o que habla Jesus é o que habla Deus. Cristo é a voz de Deus, não? Como entender isso, não? Cristo dijo, ¿no crees que yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, las obras que yo hago, Dios está haciendo en mí. Y lo que yo hablo lo que Dios habló. Entonces, é como se Cristo, a ideia é, Cristo é a voz, é a palavra de Deus. Cristo é a acção de Deus.
Quando Cristo determinava uma coisa, era Deus determinando uma coisa. Esta é a ideia. Então, quando vemos em las Escrituras, en el Evangelho, las palabras de Cristo, algunas Biblias têm lo que Cristo falou em rojo, ¿verdad? Destacando lo que Cristo falou. A ideia é exatamente esta, que lo que Cristo falou, Ele falou lo que Deus habla. Então, Ele é a acção da vontade de Deus, é Cristo Jesus. Todo lo que Deus executa, executa por meio de Cristo. E isto não é só quando vino acá na terra ou agora com sua igreja. É desde a eternidade assim. ¿No? Então, Cristo falou a Felipe: creedme que eu sou en el Padre e el Padre em mim. De outra maneira, creedme por mis obras. Ou seja, cree por las obras que eu estou fazendo. São as evidências que eu sou Deus. Quem pode sanar um cego de nascimento? Quem pode sacar um morto depois de 3 dias de sua tumba? Quem pode levantar um paralítico? Quem pode agarrar um líquido chamado água e transformar em el fruto de la vid, que é o vinho? Quem tem este poder? Quem tem este poder? Só Deus pode fazer isto. Creer por mis obras. Señales, creer, salvação. Creer por mis obras. Então, Jesus acá está dizendo que Ele e o Padre são uno solo. Este é um ponto importante do Evangelho de Juan e de todas as Escrituras, obviamente. Mas particularmente acá do Evangelho de Juan, é que Cristo é Deus. E qualquer que não creia nisto, não é de Deus. Não tem vida. Não entendeu as señales. Eu falava acá do movimento mundial que tem agora, que estão se falando muito, ¿no? Que sempre existiu, mas agora se estão falando muito por la mídia, do conservadorismo. Para ser conservador do movimento conservadorista, basta ser conservador de lo que eles creem. E muitas coisas que eles creem, eu creio. Porque estão nas Escrituras. E eles creem porque, uns porque está na Escritura, outro porque é muito bueno, outro porque está bem. Ok. Pero quantos creem que Cristo é Deus? Este é cristianismo. Aí não estamos falando de movimentos do mundo. E conservadorismo é um movimento mundano. Estamos falando de Cristo, do cristianismo, de ser cristiano, ser pequenos cristos, é crer em quem Cristo é. Cristo é Deus. Não é um bom homem, não é um filósofo, não é um hijo, um ser celestial humano que tem uma hierarquia um pouquitito abaixo de Deus. Não. El que declare isto não é de Cristo. Pero pode ser um conservador político, lo que sea. Pero de Cristo não é. Porque as Escrituras dizem claramente que Cristo é Deus. Então, a ideia que Cristo quer passar para o mundo, para que o mundo pueda convertir-se, crer nele ou não, a verdade que se tem que crer é esta. Quando um mormão vem a falar de Cristo, você lhe pergunta: você crê que Cristo é exatamente Deus? Ele diz: não, ele não é de Cristo. Não porque não queremos bem a esta pessoa, não porque não la amamos, não por nada, é porque é uma mentira.
según las Escrituras, porque la Escritura es la verdad. Para mí es la verdad. Para nosotros, las Escrituras son la verdad. Y la verdad es que las Escrituras dicen que Cristo es Dios. Y ahí está la diferencia del ser de Cristo y de cualquier religión que exista. Hacer esta pregunta, esta declaración de fe a la persona, si ella no confirma esto, no es de Dios. Es lindo, maravilloso, con florcitas y caramelos, pero no es de Cristo. Y va al infierno con florcitas, caramelo, y queima todo allá. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y por amor debemos avisar a las personas que Cristo es Dios. Porque si ellos creen, ellos son salvos. Y las evidencias son sus señales, ¿no? En la historia y en mi vida, mi testimonio. Los milagres que Él hizo en mi vida. Es mi testimonio. Y la palabra, que es la historia. Y el Espíritu Santo, que abre el entendimiento de la persona. Y si no abre, no va a entender. Pero es así. Entonces, el 44, Jesús clama de esta manera. Y Él sigue en el verso 45 y 46 y dice: y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, Cristo está hablando: el que me ve, ve al que me envió. É o que dijo a Felipe, va a decir a Felipe más adelante, en el texto. ¿Queréis ver al Padre? Jesús já havia declarado: el que me ve, ve al Padre. Porque somos uno. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús vino para sacar al ser humano de las tinieblas. Él es la luz. La luz que alumbra el alma, alumbra la mente, para que puedas pensar lo que es correcto sobre las cosas de Dios. Nosotros no hablamos con Cristo para que Cristo hable con Dios. Hay una religión que dice hablar con la madre que el hijo obedece. O sea, hablar con María que Cristo va a obedecer. Porque el hijo obedece a la madre. Cristo es Dios. Quando hablas com Cristo, estás hablando com Deus. E não há intermediário. Eu não posso orar por vocês. Eu posso orar com vocês. Pero eu não posso falar de arrependimento que vos tenéis que ter. Eu não posso fazer as ações de Deus que tu tens que fazer. Eu posso pedir a Deus que abra seu entendimento para que tu puedas falar com Deus. Eu não sou intermediário de Deus para vocês. Não existe intermediário. Quando eu abro o que está nas Escrituras, e é o único que pode fazer, abrir o que já está escrito. Vocês é que têm que tomar uma decisão de chegar delante de Deus. E orar a Deus lo que tem que ser orado para hacer lo que se tem que hacer. É assim. Outro dia eu estava com Lilian, passamos aí por Ruta 11 e estava um muro. Vocês quando passem aí, cerca da Casa de Blanca, quando passem aí, tem um muro e está escrito metanoia. Vocês já lo viram na Ruta 11? Metanoia. Aí Leandro disse: o que é metanoia? Aí passamos a pensar, eu já não me acordava, porque é uma palavra grega, metanoia.
E metanoia é a palavra que se utiliza no Novo Testamento para arrepentir-se. Metanoia. E metanoia quer dizer exatamente cambio de mente. Cambiando a maneira de pensar. Isto é arrepentir-se. Não é remordimiento. Estou tão triste. Eu hice tal coisa. Amanhã eu hice de novo. ¿Por quê? Porque os sentimentos são assim. Pero metanoia é arrepentir-se, é cambio de mentalidade. Eu estava fazendo isto, e eu entendo que isto é malo, e eu não quero fazer mais. Isto é arrepentir-se. Então, quando João el Bautista, acá no Evangelho de João, dijo, arrepentíos, ele estava propondo uma metanoia, cambio na maneira de pensar. Por exemplo, o soldado tem que ter contentamento com seu sueldo. Então, o soldado não pode usar de sua autoridade para reprimir as pessoas para ter ganância. Eu vou na boca onde tem drogas para aprender e para terminar. Não, eu vou a dizer, dá-me uma parte acá da ganância e estamos todos bem. É soldado que não está contente com seu sueldo. Então, João Bautista dijo, el soldado que tenha contentamento com seu sueldo. Que os religiosos puedan produzir obras que evidenciem cambio de mentalidade. E não legalismo. E uma opressão sobre os seguidores. Metanoia. Arrepentir-se. Então, Jesus estava dizendo que Ele era a luz para sacar as pessoas de las tinieblas. Alumbra a mente, a pessoa tem compreensão da verdade e tem cambio na maneira de pensar, de encarar as coisas, de interpretar as situações. Agora, segundo as Escrituras, é segundo a palavra de Cristo, porque aí está a luz, em sua palavra. Então, Jesus estava declarando acá que Ele era luz para isto, para sacar pessoas das tinieblas. É resumo de todo o que estava ensinando. Por isto, o milagro de sanar ciego, exemplificando que em termos físicos ele pode sanar, que dirá a mente do ser humano? Era uma señal para que as pessoas pudieran crer e ter vida eterna, serem sacados de las tinieblas, terem luz. Se vocês vão a João capítulo 1, 4 e 5, para entender por que este texto que estamos lendo é resumo de lo que passou, o capítulo 1 de João disse, en él estava a vida, e a vida era a luz de los hombres. No primeiro capítulo, das primeiras palavras do livro, já está descrita esta realidade que vemos acá como resumo no capítulo 12. E nele estava a vida. Por quê? Porque era a luz de los hombres, e a luz em las tinieblas resplandece, e las tinieblas não prevaleceram contra ella. Jesus era a luz, alumbrava todo, e o que alumbrava, nada prevalecia, as tinieblas não prevaleciam. O que estava escondido se ponia em evidência. A pessoa, quando nega a Cristo, ela nega porque ela já viu a luz, entendeu e rechazou. Ela não quer a verdade, ela rechaza a verdade. Então, a luz é isso. Você já esteve em ambiente em que eu estava em ambiente em que todos os homens que tinham mais ou menos minha idade e trabalhavam comigo, todos haviam se separado de suas mulheres. E eles se davam para adelante.
Sí, chega um momento que, é claro, e vos, então, eu antes havia hecho tal e coisa. E já estava aí. E Marcela falou assim, eu nunca vou deixar minha mulher. Não, não é possibilidade. Só a morte. Por quê? Porque eu prometi, hasta que a morte nos separe. Eu me comprometi. Pero vas aguentar tudo isso? Não, eu não vou aguentar, eu não tenho possibilidade, pero eu tenho um Deus aí, eu clamo todos os dias para que Ele me ajude a completar esta tarefa. Todos os dias. Porque se deixo acumular muitos dias, já me dá uma gana. Porque sou igual que vocês. Pero não puedo. Porque há um cambio de mentalidade. E eles se sentiam incômodos. Porque é luz em las tinieblas. Eles volveram a suas esposas? Não. Pero estavam incomodados. Esta é a ideia de ser luz em las tinieblas. Quando Cristo disse a seus discípulos no Evangelho de Mateus, não se põe a luz bajo a mesa, pero a luz tem que poner-se arriba para que alumbre todo o ambiente. É exatamente isto. Não te escondas. Ser um crente de verdade. Agora, se te escondes, é porque estás nas tinieblas. Pero Jesus é a luz de los homens, a luz del mundo. E nos chama a reflejar, não ser a luz, mas reflejar sua luz. Não? E está exemplificado acá. En ele estava a vida, e a vida era a luz de los homens. Agora, mira que interessante acá, o verso 47 e 48 de 12, não? Que estamos lendo. Al que oye mis palavras e não las guarda, eu não le juzgo, porque não he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Jesus vino para salvar el mundo. Ele não vino para juzgar. Vos va para o inferno, vos também, todos, não? Porque todos são pecadores. Pero ele vino para salvar. Então ele diz, eu, com minha ação foi para salvar. Pero em 48 disse, el que me rechaza e não recebe mis palavras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. La palavra de Cristo é para salvar. Rechazar esta palavra é perder-se. Se perde. ¿Por que a pessoa vai ao inferno? Porque a palavra que poderia salvar-lhe, ele a rechazou. Então, Cristo não vai juzgar. A própria palavra que Cristo falou, lo condena. Porque a palavra de ele é, você creia em meus sinais e vas a ter vida eterna. Eles rechazam os sinais, rechazam a palavra de Cristo, então estão perdidos. É um rechaço. Uma vez havia um simpósio e estavam discutindo por horas qual era o pecado sem perdão. O pecado contra o Espírito Santo, que se encontra nas Escrituras, não? Qual é o pecado contra o Espírito Santo? E estavam aí falando de vários pecados e que isso e aquilo outro. Está escrito acá o pecado sem perdão. É quando se rechaça a salvação. Aí não há perdão. A função do Espírito Santo, vamos a ver quando Cristo habla com seus discípulos, é convencer ao mundo de pecado. Aí a pessoa rechaça e não se convence. Pecou contra o Espírito Santo. É pecar contra Cristo.
E este tema salió porque Cristo echó fuera algunos demonios de una persona. Y ellos dijeron, Cristo está echando demonios por el poder de Beelzebú, por el poder del diablo. Y Cristo falou, no. Usted puede hablar de mí y no pasa nada. Pero contra el Espíritu Santo no hay perdón. Porque la obra del Espíritu Santo es convencer a la persona de pecado. Si ustedes no se convencen, ustedes van al infierno. É um pecado imperdonável. Por quê? Porque é um pecado que rechaça o perdão. É imperdonável. Imagínate, ustedes são condenados por matar a alguém. Mataram a alguém. Tu condena a morte. A morte. Aí o juez que te condena a morte diz, pero, sabe uma coisa? Eu vou morrer em tu lugar. Eu pago tu deuda. E vós seguis vivo. E vou dizer, não, não aceito. Eu não creio nisso. Tá? Então se morreu vos. Porque a única oportunidade de ser salvo, ele la rechazou. A diferença é que eu nunca escutei de passar algo assim a los humanos, não? É que se um juez hace isso, se muere mesmo. E um par de anos depois se muere o que matou. Pero com Cristo é diferente. Ele não seguiu morto, ele ressuscitou. E ele que saiu livre, saiu para a vida eterna. Aunque muera, vai viver. Não? Então, a proposta é muito mais interessante. E o homem rechaça. É incrível, não? Então, nós vemos em Juan 3:17, diz, porque não enviou Deus a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que o mundo seja salvo por ele. Cristo vino al mundo para que o mundo seja salvo. Pero que hizo o mundo? Rechazou. Marchou. Então, quando predicamos o Evangelho para que a pessoa seja salva, se ella rechaza, ella vai ao inferno por isso, por rechazar a verdade. O apóstolo Pablo disse que a predicação do Evangelho, o mensagem, tem olor de vida para os que aceitam e olor de muerte para os que rechazam. O mesmo mensagem é a ideia de quando venia o exército entrando por la ciudad depois de uma vitória militar. E traziam a seus vencidos como escravos. E a gente tirava pétalas de flores no caminho para que o exército passara. E isto produzia, al pisar, um aroma. Este aroma era de vitória para o exército vencido. E para os que veniam atrás pisando as mesmas hojas, olor de derrota. O Evangelho maravilhoso, e este olor maravilhoso, para alguns tem olor à morte, porque rechaça o Evangelho. Não quer ser o exército vencedor, pero el pueblo vencido por Satanás. É uma decisão, uma mala decisão, não? Então, Cristo estava desde o capítulo 1, 2, 3 explicando estas verdades que são agora resumidas neste texto do capítulo 12. Juan 9:39, que nós já passamos por ele, dijo Jesus, para juízo he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Ele falou isso em la predicação sobre o ciego de nascimento, não? Então, yo he venido a este mundo, para juízo he venido. Então, Cristo está destacando
una face de su obra. Yo he venido al mundo. Los que tienen la palabra y ven y no creen, esos están perdidos. Y los que son ciegos y no entienden, yo voy a alumbrarlos y ellos van a entender. Para esto he venido, para poner esta división en mi persona. Ahora ustedes tienen que creer en mi obra. Entonces Cristo destaca esta acción. Él viene para salvar, pero su própria acción viene para juzgar. ¿Cuándo? Cuando hay un rechazo. Entonces Cristo está explicando esto. Y ahora tenemos a lo último, los dos últimos versos dicen, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, Cristo está explicando acá y resumiendo su mensaje para el mundo. Yo estoy hablando lo que Cristo me mandó hablar. Yo he hablado, no de mi cabeza, pero todo lo que el Padre me mandó. Y el mandamiento de Dios es vida eterna. Entonces Él habla de vida eterna. Su palabra tiene que ver con esto. Si nosotros vamos al capítulo 1 de Juan, el verso de 1 a 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verbo acá é palavra, logos. Ou seja, en el principio é Gênesis 1:1. En el principio era la tierra sin forma y vacía, y el Espíritu de Dios andava por sobre la faz de las aguas. E dijo Deus, e aí empieza a criação, haja luz, haja peces, haja sol, haja luna, e toda a ordem que saía de la boca de Deus, haja luz, haja peces en el mar, hagamos el hombre, era a voz de Cristo. La palavra de ordem era o próprio Cristo. Cristo era a palavra de Deus haciendo a criação. Cristo é eterno e já estava na criação. E Ele é a palavra. Então, o mandamento de Cristo acá descrito, ¿no? E sei que su mandamento, ele é verbalizado na persona de Cristo, não somente como palavra dicha, pero como obra. Ele hizo. Então, o Evangelho de Juan, ele nos proporciona entender quem Cristo é. Este era en el princípio com Deus. Cristo é eterno, ele não aconteceu en la panza de Maria. Ele encarnou por Maria. Pero ele é eterno. Ele já estava de eternidade a eternidade. Ele é Deus. E se não entendemos isso, não entendemos quem é Cristo, e não entendemos sua obra, e não entendemos nada. Todo o que lemos na Bíblia não tem sentido se não arrancamos por esta premissa de quem é Cristo Jesus. Todas as coisas por Ele foram hechas, e sem Ele, nada de lo que ha sido hecho, foi hecho por Cristo. Se você pergunta a alguém, você sabe que Cristo é o Criador do mundo? E alguns dizem, não, Cristo não é o Criador do mundo. Ele não sabe quem é Cristo. Quem Cristo é. Então, a pergunta para este domingo hoje é, quem é Cristo para vós? Acá. La mente. ¿Quién es? Es como un santito virtual que cuando necesitas algo, cuando vas a pasar
um puente que está meio temblando, você lo agarra aí e peça passar a mão, que passe para o outro lado, que passe para o outro lado. Não sei. Ou é um sentido que diz, que venga el marido, que venga el marido. Como Santo Antônio, não? Não, Santo Antônio é coisa de outra religião. Eu creio em Cristo. E tenes um santito em Cristo aí para esta necessidade específica. Ou é o santito de los dolores e de las enfermidades. Quando tenes uma enfermidade, Cristo, que me sane, que me sane, que me sane. Ele é Deus. E este Deus foi à cruz e te salvou. É um cambio de mentalidade. Temos um entendimento agora excepcional sobre Cristo. A palavra nos diz, o Evangelho de Juan nos revela este Cristo. Então, a pergunta é: quem é Cristo para vós? Ele é mi Deus, que me salvou, haciéndose carne e muriendo en la cruz em meu lugar, e ressuscitou para que eu tenha vida eterna. E me vai ajudar a chegar onde tenho que chegar, porque se depender de mim, não chego a nenhum lado. Sou totalmente dependente deste Deus, para cada ação de minha vida. E este Deus tem nome, Cristo Jesus. E quando eu chegue ao céu, eu vou a ver a Deus cara a cara. E este é Cristo Jesus. Pero como é isto? Eu não sei. Pero está escrito e é assim. E já vou entender o que não entendo. Por lo menos o que puedo entender. Capaz que vou estar allá e todavia não vou entender todo. E não importa, se estou com Ele, estou satisfeito. Então, quando pensamos na persona de Cristo em nossa mente, quando falamos, Senhor Jesus, estou aqui hoje, estás falando com Deus? E és um Deus soberano sobre todos os temas de tu vida. Todos. E tu dependência dele é total. E não necessitas um intermediário para estar junto a Deus, porque Cristo é nosso intermediário, porque Ele é o próprio. E se vocês conseguem viver com esta realidade, se eu consigo viver com esta realidade, não há limites para a vontade de Deus em nossas vidas. É um aprendizagem a cada dia, entender sua soberania. Nós podemos ser surpreendidos por Cristo a cada dia, e lo seremos. Pero sempre relacionando todo a esta realidade. Cristo é nosso Deus. Amém? E se não é assim, não é o Evangelho de Cristo Jesus. Não é sua mensagem, não é sua palavra, não é seu mandamento. O mandamento para a vida é crer desta maneira. Então, vamos a exercitar-nos a pensar em Cristo desta forma. E vamos a ter uma vida que agrada a Deus, abundante em Cristo Jesus. Amém? Oramos. Há uma canção? Há uma canção. Os irmãos que vão a cantar podem estar chegando acá. E com uma canção, com uma oração e com uma canção, estamos despedidos. Amém? Deus querido, graças por tu misericórdia, graças porque tu eres Deus e tu moriste na cruz por nós. E esta é uma verdade que nós passamos a entendê-la a diário. Creemos em ti, ó Cristo Jesus, como Deus, pero aprendemos o que significa isto cada vez mais, a cada dia, vivendo em tu presença. Ajuda-nos a estar atentos à tu verdade e a nunca apartar-nos de tu palavra, que és a verdade, de tu mandamento, de tu luz, que nossa mente pode estar transformada por ti,
que esta metanoia, este cambio de mentalidade pueda estar ejerciendo frutos eternos em nossa vida. Somos gratos a Ti por quem Tu eres e porque podemos crer em Ti, segundo Tu palavra. Te agradecemos porque Tu te revelaste a nós, abriste nosso entendimento. Por isso te alabamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.